Olá, eu sou Mônica Veras, sou psicóloga clínica e psicanalista e tenho 40 anos de clínica. Esse ano eu faço 40 anos ouvindo pessoas, ou seja, 4 décadas de escuta, e coordeno um centro de formação em psicanálise, um instituto que se chama o NAPPS Formação em Psicanálise. Eu dirijo esse instituto, que tem uma clínica social há simplesmente 23 anos. O motivo desses vídeos é esse período de quarentena que me deu essa inspiração, mas eu acho que eu posso falar de temas que podem ser extremamente interessantes porque fazem parte do cotidiano de todos nós. E eu elegi hoje o tema da depressão. Muito se fala da depressão. É tão comum essa doença que parece o mal do século XXI, assim como foi o câncer, o mal do século XX, a tuberculose, o mal do século XIX. Parece que a depressão e as doenças psíquicas são o verdadeiro mal do século XXI. Não é raro a gente ver alguém comentar: fulano está em depressão, teve depressão, está deprimido. E o que é depressão? Primeira palavra, depressão. De onde vem essa palavra? Essa palavra é um termo da geografia física, depressão do relevo. Quando o relevo sofre uma depressão. Engraçado, a gente vai na estrada e às vezes a gente vê depressão a 200 metros, querendo dizer que tem uma queda na estrada, um decréscimo na estrada, exatamente aquela situação de depressão. E a depressão também é um termo da economia, que vem desde 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, a depressão econômica. E de alguma forma a psiquiatria, a psicopatologia trouxe o termo para falar sobre essa doença, que é uma doença muito chata, triste, insuportável, que é como se o psiquismo perdesse a sua força, como se houvesse um furo no aparelho psíquico do sujeito e toda a energia vital se escoasse pelo ralo. A pessoa não tem força para nada, para escovar dente, para tomar banho, para se arrumar, só quer ficar deitado, não tem ânimo, não tem vontade de conversar, sente tristeza, vontade de morrer, angústia. E a depressão, ela vem de várias formas, ela não é a mesma sempre. Ela tem vários contornos. Ela pode ter uma depressão com exatamente doença psicossomática, com mal-estar físico, depressão com pânico, depressão com fobias. Tem vários tipos de se apresentar. Mas o que nos interessa entender, por que é que se deprime? A depressão, ela vem por uma falta de sentido. Quando, diante da dor do existir, o sujeito não encontrou recursos internos para fazerem face ao que está acontecendo na sua vida. A depressão tem uma origem biológica, orgânica, e também tem uma questão psíquica. Existem depressões orgânicas, hormonais inclusive, e queda de serotonina, que é um neurohormônio, que na depressão ela pode também não existir, ficar muito difícil de produção de serotonina e o sujeito precisar de medicações para estimularem esse neurotransmissor. Mas a depressão também é um estado d'alma. A depressão é uma falta de elan vital, uma falta de energia, uma falta de ânimo, de coragem, de enfrentamento da vida. De onde vem isso? As causas são pluricausais. São muitas as causas da depressão. Não é a mesma sempre. Depende de cada pessoa. Mas é muito importante que a gente considere e respeite que quando o sujeito está mal e não consegue trabalhar, não é preguiça. Pode ser depressão. Pode ser uma doença psíquica que acomete qualquer classe social. Não independe da classe social e da posição subjetiva do indivíduo na sociedade. Mas como tratar da depressão? Um dos pontos principais é o acolhimento e o respeito. Aquele estado de alma que o nosso amigo, que o nosso circunstante está vivendo e que precisa de ser acolhido, precisa ser respeitado na sua dor psíquica. Buscar ajuda de escuta, seja em qualquer linha teórica, para dar suporte. E buscar ajuda psiquiátrica, muitas vezes, para dar um suporte medicamentoso necessário. Certa feita, um paciente que precisava tomar medicação
bastante, ele estava muito mal, mas ele era resistente à medicação. Ele dizia: eu não vou tomar remédio de maluco. Eu faço a terapia, faço a análise, mas ir para o psiquiatra não. Eu não sabia mais como convencê-lo a tomar medicação, porque eu sabia que somente a escuta ia prolongar o seu processo depressivo e que não acontecia o resultado que ele precisava. Então ele precisava de uma intervenção medicamentosa. E eu não sou médica, eu estava barrada em relação a este saber, eu tinha que indicar um colega. Eu não sabia mais como querer convencer sem conseguir esse meu paciente, e então eu tive uma ideia de falar para ele uma metáfora. Eu disse para ele: imagine que o senhor fraturou a sua perna, o seu fêmur. O senhor vai no ortopedista, o senhor vai engessar a perna, engessar o fêmur. Mas o ortopedista vai dizer: vai ser muito desconfortável para o senhor sair com a perna engessada, pulando de um pé só o tempo todo. Passe naquela farmácia e alugue um par de muletas para poder o senhor conseguir se locomover com mais conforto enquanto o gesso vai consolidar o osso da sua perna. Então, o senhor com sua perna engessada compraria ou alugaria um par de muletas e estava tudo certo. Ia conseguir resolver o seu problema. Então, o senhor entendeu que o gesso ele era importante para consolidar o osso, mas as muletas eram importantes para lhe dar conforto enquanto o osso seria consolidado. É o que acontece com a medicação. A medicação é o par de muletas. Vai lhe dar mais conforto até para o senhor poder vir até a análise. E o gesso é a análise. É o que vai trabalhar no seu interior, o que vai trabalhar com as questões mais profundas. Então, é necessário os dois tratamentos, psiquiátrico e psicanalítico, para o seu caso. Assim como se precisa de gesso e muleta para alguns casos. Então, ele entendeu, eu consegui convencê-lo e ele conseguiu ir ao psiquiatra e, felizmente, ele teve sucesso no seu tratamento psiquiátrico, com a sua análise, hoje ele está bem. Então, quero dizer a vocês que a gente tem que saber até onde o nosso trabalho vai, o limite do nosso trabalho. Então, é por isso que precisa, às vezes, o médico, não só o psicanalista. E é nesse sentido que eu acho que a depressão, ela é uma batalha eterna que temos agora no contemporâneo, nessa vida que vivemos, mas que podemos conseguir, unidos, vencer este mal do século XXI. Felizmente, as pessoas já respeitam e já consideram que não é preguiça, que não é corpo mole, é porque a pessoa não está bem. Então, as questões emocionais já estão sendo mais respeitadas e mais ouvidas. Por isso que eu acho que um vídeo como esse, as pessoas já escutam com mais atenção. Muito obrigada.